Olá, eu me chamo Del Lima Júnior e você está ouvindo o quadro Sonautologia em Foco, aqui no podcast Jornada da Escuta, esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. Mas o quadro Sonautologia em Foco, ele tem como objetivo, sobretudo nessa primeira temporada, que está dividida em 7 episódios, o objetivo é compartilhar com você o que é a sonautologia, de onde surgiu, para que serve, para quem é a sonautologia. Então hoje a gente vai conhecer as origens da sonautologia e eu vou falar um pouco como surgiu essa área do conhecimento na minha vida. Então, para que você possa entender, desde quando eu comecei a estudar apreciação musical, eu sempre me chamava a atenção a maneira como os professores conduziam as suas aulas de apreciação musical. Sabe? Sempre achei muito curioso o fato de não existir um padrão, por assim dizer, sabe? Um modelo de aula de apreciação musical. Cada professor trabalha da maneira que, entre aspas, da maneira que bem entende, sabe? Alguns professores vão lá e colocam pequenos trechos de música, de determinadas músicas, e pedem para os alunos, sei lá, comentarem, compartilharem suas impressões, o que chamou a atenção. Outros estimulam os alunos a desenharem a partir daquilo que escutavam, ou daquilo que escutam. Há professores que propõem interação, sabe? Interação corporal, bater palma quando é agudo, bater na perna quando é grave, médio, bater o pé no chão quando é grave. Então, tudo isso compreende práticas, dinâmicas de apreciação musical. Entende? Então, isso me chamava a atenção. Sem contar também, lembrei de outro modelo de aula de apreciação musical, quando o professor fala sobre determinado aspecto da música, do contexto histórico, do próprio compositor, ou algum elemento específico técnico da música, seja harmonia, seja instrumentação, enfim, enfim, pede para os alunos escutarem, prestando atenção naqueles elementos que ele falou. Então, inclusive, eu me encantei pela apreciação musical sem perceber que estava me encantando por isso. Numa aula, não numa aula em específico, mas em aulas de análise musical, quando eu fazia o bacharelado em flauta lá em Santa Maria. Então esse é um modelo que funciona. E sabe, isso me chama a atenção. Como que é uma prática de apreciação musical? Pô, cada professor faz de um jeito diferente e é tudo apreciação musical. E aí quando você vai conversar com os alunos, aí um vai dizer, cara, eu detesto a aula de apreciação musical porque o professor só fica falando sobre a história do compositor, a história do instrumento. Nossa, cara, mas daí o outro relato. Nossa, mas a minha aula é tão legal, cara. Eu fico batendo o pé no grave, na perna no médio, palmas no agudo. Aí o outro comenta, nossa, que estranho, vocês ficam tocando enquanto estão escutando música? A gente fica escutando e depois faz um desenho daquilo que sentiu, daquilo que imaginou, daquilo que evocou na mente. Então cada um tem uma experiência diferente e cada um vai para um lado e todas elas são apreciação musical. Então isso sempre me chamou, sempre não, mas durante, assim, em algum momento começou a me chamar atenção e isso veio crescendo. A cada vez mais que eu estudava, que eu lia, que eu refletia, que eu praticava a apreciação musical, isso se tornava cada vez mais curioso. Cada vez mais curioso. E aqui é um ponto importante para você registrar na sua mente. Me chamava muita atenção que existem muitas maneiras de se aplicar uma prática de apreciação musical. E aí vem um outro ponto. Quando eu entro no mestrado em Educação Musical na UDESC, eu entro com um projeto sobre ensino de flauta, mas como eu estava trabalhando, já pesquisando sobre apreciação musical, eu mudei a rota, né? Mudei o projeto para apreciação musical. E qual era a minha inquietação? Entender onde que os alunos, os estudantes de licenciatura em música, aprendem sobre a apreciação musical.
esse foi o meu objeto de estudo, assim, como que eles aprendem? Eu queria entender sobre a percepção dos alunos, onde que eles entendem, percebem que aprendem sobre apreciação musical. Porque quando tu vai pegar um trabalho, uma monografia, uma dissertação, até mesmo teses, sobre apreciação musical, que existe o elemento apreciação musical sendo abordado, nunca é exagero, mas não existe um padrão, uma linha de raciocínio, um objetivo final em comum da prática de apreciação musical. Aquilo me chamava atenção. Então, assim, todo mundo sustenta a ideia de que a apreciação musical é importante. Isso é concreto. Qualquer monografia, qualquer trabalho acadêmico que você for ler, confirma que é importante para o desenvolvimento, corrobora com a aula de música, com o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, sei lá, corrobora, é importante. E aí eu ficava pensando, tá, mas você aprendeu onde isso que você está falando? E era isso que me chamava a atenção. Ok, o mestrando escreveu a dissertação dizendo que é importante. Como que ele aprendeu? Ele está dizendo que é importante. Como foram as aulas de apreciação musical dele? Ele está replicando aquilo que ele teve, que ele aprendeu, de que maneira? Aquilo me chamava atenção. E o objeto de pesquisa era entender isso. O detalhe é que eu tive uma situação desconfortável dentro do mestrado e eu fui convidado a me retirar do programa. E eu não concluí o trabalho. Então, faltando um semestre, eu fui convidado a me retirar devido a várias situações, das quais foram situações que eu não dei conta, por assim dizer. Eu não dei conta de fazer o serviço. Vamos ficar por aqui. Assim tá bom. Então, não dei conta, tinha que escrever, não escrevi, tinha que publicar, não publiquei, ok? Não deu certo, a minha orientadora desacreditou do meu trabalho. Tem outras camadas aqui, tá bom? Tem outras camadas. Mas ela desacreditou. Tem camadas, inclusive, que colocam em perspectiva o tanto que eu vacilei. Mas são detalhes. E é um passado que não me incomoda. O ponto é que eu não concluí e a partir desse desfecho não desejado, eu me comprometi a estudar a apreciação musical de maneira muito mais intensa. Tanto é que quem me conheceu naquela época me ouvia falar exatamente assim: cara, eu vou falar sobre apreciação musical até perder o sentido pra mim. Eu vou ficar falando sobre apreciação musical. E eu não me importo se vão concordar, se vão discordar. Se vão concordar ou vão discordar. O importante é que reflitam sobre o que eu vou falar, sobre o que eu tô pesquisando, sobre o que eu tô falando. E, na verdade, isso se mantém até hoje. Essa minha perspectiva, ela é vívida. Se você que me ouve agora está concordando ou discordando, não é o ponto central. O ponto central é o quanto você está sendo provocado a refletir sobre o que eu falo. Então voltando, vou falar sobre apreciação musical até perder o sentido. E eu fui percebendo, desvendando perspectivas para mim de que a apreciação musical é uma atividade muito poderosa, mas extremamente poderosa. Só que muitos trabalham de maneira muito superficial. Sério, isso começou a me incomodar. Como assim? A apreciação musical é tão rica. E aí vem o ponto central, que desde lá do mestrado, eu comecei a observar, desde antes, na verdade, mas no mestrado se intensificou, que a apreciação musical, ela não é uma escuta linear e não sei que palavra usar, mas ela não é uma escuta simples. Presta atenção na melodia. Presta atenção agora no ritmo. Agora vamos tocar o ritmo juntos. Agora, que imagem vem na cabeça de vocês? Ou seja, está muito superficial. Eu não estou dizendo que não é importante fazer isso. Longe de mim. Eu concordo que tem que fazer, na verdade. Tanto é que durante muito tempo eu trabalhei, eu ministrava aulas online pela Academia Lacorde, as quais eu ministro ainda, mas inclusive quero fazer um convite para você logo mais. O fato é que eu falava sobre musicogramas, proposta do Waitakere. Então, assim, é importante essa perspectiva da ludicidade,
Mas tem muito mais camadas, é muito mais profundo. Foi quando eu comecei a perceber que a apreciação musical, a escuta, ela é transversal. Tanto é que eu já estava, no meio do mestrado, estava endoidando, querendo fazer uma tese já, sabe? É o famoso querer dar o passo maior que a perna. Eu já queria elaborar uma tese, porque a apreciação musical é transversal. A minha tese é apreciação musical transversal. Nenhuma escuta, ela é linear, isolada, entende? Então, quando você está escutando uma música, tem elementos históricos que você tem ou não consciência, tem elementos de teoria musical que você pode ter ou não conhecimento, sabe? Às vezes tu fica encantado com a condução harmônica, isso é pura teoria musical. É pura harmonia, perdão. É uma aula de harmonia. E se você entende harmonia, você entende o padrão que tem diversas outras músicas. E a partir do momento que você entende isso, você entende por que você sente o que sente. Talvez precisa um pouco mais de estudo, mas você entende os momentos que você sente. É por isso que eu senti, porque a harmonia foi desse tom, desse acorde para aquele ali. Então tem um padrão, sempre quando tem me dá um arrepio. E não é só na música que a pessoa gosta, em outras músicas que a pessoa não gosta, mas tem a mesma estrutura harmônica, gera a sensação muito parecida, porque é o campo harmônico dialogando com os seus ouvidos. Entende? Então assim, ela é transversal. E eu fui percebendo que ela não é apenas transversal musicalmente falando. Porque quando eu falo de sensações, eu estou falando de aspectos fisiológicos, mas que nascem na nossa psique. Ou seja, tem um aspecto psicológico e tem várias outras, transversal a outros eixos também. Eu vou falar isso mais adiante. O ponto é que eu percebi que era transversal. E isso me chamava muita atenção. Então, espera. Então, os professores estão trabalhando, né, escrevendo dissertações, teses sobre apreciação musical, dizendo que a apreciação musical é importante, mas não tem um lugar onde eles estudam isso. Então, eles estão replicando. Então, 10 professores que estudaram em 10 universidades, escolas distintas, vão aplicar cada um vai aplicar uma abordagem diferente, porque cada um vai aplicar de acordo com a sua experiência. Não tem um estudo, um campo, um norte que diz, isso aqui. Assim, a maioria pega Suonic. Se você é da área da música, da educação musical, sobretudo, você já entendeu. A maioria pega Suonic. Suonic fez aquele modelo CLASP e funciona muito bem, sendo que o A de CLASP é appreciation. Então, assim, no português virou tecla, a apreciação ficou lá no final. Mas no modelo CLASP, em inglês mesmo, a apreciação está no centro da atividade. Então, ok, a apreciação está no centro da atividade, mas como que se aprecia a música? Caramba, a grande questão é como que se aprecia? Como que a gente vai desenvolver uma atividade de apreciação musical, sabe? Onde vai ter um início, meio e fim, onde o professor vai trabalhar durante 6 aulas, 7 aulas, um semestre inteiro. Normalmente a gente vai trabalhar, sabe, muitos elementos. A gente vai trabalhar um repertório, vai fazer uma apresentação lá na Páscoa ou no final do ano, na devolutiva da escola, e aí vai ter uma aula isolada sobre a apreciação musical. E essa aula é escutar e prestar atenção no elemento ou ficar interagindo com a música. E como eu falei, não tenho nada contra essa prática, essa dinâmica, longe de mim, mas ela se resume a isso. Aí o aluno vai dizer, foi bem legal, a gente teve aula de apreciação musical. Como foi? Aí foi isso, entendeu? Eu não quero ser pejorativo, mas você entende que a aula de apreciação musical se resumiu a ter uma escuta, às vezes guiada, às vezes orientada, muitas vezes arbitrária, e o aluno teve que reagir, né, construir um texto, um desenho, enfim. E foi isso. Então isso me chamava a atenção, que a escuta ela é transversal. Existem muito mais camadas que são transversais a essa experiência apreciativa. E para, digamos assim, contribuir para uma prática de apreciação musical mais rica, que não se limitasse apenas a uma única experiência auditiva em meio a, 10 aulas, eu criei uma estratégia que acabou se tornando um método dentro do meu trabalho, que se chama Ciclo EAP. Ciclo EAP nada mais é que escuta, análise, pesquisa.
Então, nesse ciclo, você escolhe uma determinada música e escuta ela. Depois de escutar ela, você analisa. O que você vai analisar? Algum elemento que te chama a atenção. Claro que se a gente estiver falando de uma turma, de uma classe com muitos alunos, a gente orienta essa análise. Então, vocês vão analisar agora somente os instrumentos dessa música. Ou vão analisar agora quando o compositor... Por que o compositor usou tal instrumento? Na verdade, nessa parte já virou pesquisa. Mas vamos analisar agora a instrumentação. Vamos analisar a região mais aguda qual é o instrumento mais agudo? E aí depois pesquisa sobre o instrumento mais agudo. Depois pesquisa sobre a composição da música. Por que aqueles instrumentos, quando compôs, por que compôs, entende? E aí escuta novamente. E nessa segunda escuta, é uma outra experiência. E a partir dessa experiência, outros elementos chamarão a atenção. E aí vai para uma nova análise. Se é o professor que está orientando, o professor vai orientar para uma nova análise. Outra camada que ele vai orientar a explorar, a analisar, a observar e, a posteriori, pesquisar. E vai novamente, dependendo da riqueza do gênero musical, da música em si, esse ciclo trabalha-se um semestre, quiçá um ano. Sempre maximizando essa experiência auditiva musical. Dito isso, eu disse sobre o ciclo EAP porque eu continuei, mesmo depois afastado, desligado do mestrado, a estudar sobre apreciação musical. O podcast Jornada da Escuta nasce de uma injúria, justamente disso. Eu me desliguei em dezembro de 2018, e em julho de 2019 nasce o Jornada da Escuta. E ali eu comecei a falar, pesquisar, praticar, ministrar aulas, workshops, fiz palestras. Então, o universo da apreciação musical, ele realmente protagonizou uma boa parte do meu trabalho enquanto músico, enquanto pesquisador. E muitas coisas foram acontecendo, muitas coisas mesmo foram acontecendo. E aí eu tenho que fazer um salto temporal que eu pulo para 2024, onde eu intencionava fazer um mestrado em música na Espanha, que seria em musicologia histórica. Então, porque o programa como um todo, ele contemplava algumas áreas que de meu interesse com relação à escuta e apreciação. Só que acabou que, devido ao processo de visto e atraso daqui, documentação que tem que mandar, surgiu a oportunidade de vir para a Itália, para reconhecer a cidadania italiana. E aí, vindo para a Itália, coisas aconteceram, o trabalho continuou, tal. O ponto de inflexão aqui é quando eu decidi, por uma determinada circunstância, eu decidi estudar um livro da Bíblia. Falei, cara, eu vou estudar um livro da Bíblia. E sabe qual que eu decidi? Eu pensei, qual livro eu vou estudar? Fiquei em dúvida entre os 3 e 4. E o que eu escolhi foi o livro de Romanos, pelo simples fato de eu estar na Itália. E diante dessa decisão de ler Romanos, eu comecei a me perguntar, como que eu vou estudar esse livro? De que maneira? Aí eu fiquei pensando, peraí, tem várias maneiras de estudar um livro, sobretudo a Bíblia. Aí eu pensei, tem a maneira teológica, a biblística, seguindo materiais apostila, livros, materiais católicos, ou lendo por conta própria, seguindo a minha própria percepção, intuição, impressão, a partir daquilo que eu já tenho vivido, tenho estudado. Foi nesse momento em que eu percebi que qualquer um desses caminhos que eu escolhesse não invalidavam a minha intenção de estudar a Bíblia, de aprender o conteúdo da Bíblia. Percebe que eu estudar por conta, eu não sou menor que um teólogo, só que tem um ponto aqui. O teólogo vai saber muito mais. O teólogo vai saber camadas, dimensões, sabe, perspectivas, contextos que eu não. Mas a gente vai conversar. Ele vai me escutar, vai me corrigir, vai me orientar, vai interpretar a minha interpretação. A gente vai se comunicar. Por quê? Porque eu estudei.
mesmo que seja de maneira totalmente independente e empírica. E foi nesse momento que eu percebi que, espera, toda prática de apreciação musical, ela tem seu valor, tem sua importância. A diferença é que quem estuda com mais profundidade vai conseguir dialogar, contribuir com essa pessoa que trabalha com uma única linha, de um único modo. Mas quem é essa pessoa que estuda apreciação musical com mais profundidade, assim como um teólogo estuda a Bíblia? Entende? Essa inquietação fez com que eu começasse a pesquisar sobre quem que escuta de maneira mais profunda. Foi nesse momento que eu comecei a procurar, a pesquisar na internet campos, ciências, algum campo da ciência que estuda a escuta com profundidade, sobretudo a escuta musical, mas a escuta, quem estuda? E eu encontrei muitos textos que estudam a escuta, que têm a escuta como escopo, como objeto de estudo, de pesquisa, mas nada que se configurasse, que contemplasse aquilo que eu estava buscando, que é a escuta musical dentro dessa perspectiva transversal que eu mencionei anteriormente. Então, eu humildemente pensei, já que não existe, eu vou criar uma. Eu vou criar uma linha. Eu vou criar uma linha de estudo. Foi assim que nasceu a sonautologia. Sonos quer dizer som. Autos, eu mesmo. Logia, estudo. O estudo do som que eu escuto, que não é uma escuta linear, é transversal. Portanto, a sonautologia é a ciência da escuta, é uma investigação da relação que eu tenho com os sons e com o mundo sonoro à minha volta. Foi assim que nasceu a sonautologia. Então, meu caro e minha cara, assim nasceu a sonautologia. Essa é a sonautologia, a ciência da escuta, que eu elaborei, eu estou estruturando, eu venho estruturando desde então, eu venho lendo, pesquisando arduamente. É um trabalho que não é fácil, é bastante cansativo, são muitas leituras, são muitos autores que atravessam, como é transversal, muitos autores que atravessam esse campo do conhecimento, mas é também, ao mesmo tempo, muito interessante, muito rico. Isso me fascina de um tanto que você não faz a menor ideia. É muito incrível começar a estudar essas diferentes, com profundidade, as diferentes camadas, os diferentes eixos, as dimensões da escuta. E a sonautologia tem me proporcionado isso. E o que me motivou mesmo para valer a seguir adiante com a sonautologia foi perceber que, em meio às minhas pesquisas, eu encontrei pessoas que também cunharam nomes para estudar a escuta. O primeiro nome, eu vou compartilhar 4 nomes aqui com você. Talvez você conheça, talvez não. O primeiro nome é Steven Feld. O Steven Feld, ele cunhou a acustemologia. A acustemologia é uma disciplina que estuda a produção e a escuta dos sons como instrumentos para a produção de conhecimento antropológico, etnográfico, sociológico, mesológico e por aí vai. Então, perceba, quando eu encontrei a acustemologia, eu falei, caramba, alguém criou uma linha de estudo também. Bacana. Aí eu encontrei a Deep Listening. Deep Listening é nada mais, traduzindo, a escuta profunda. É a capacidade de escutar com profundidade as diferentes camadas sonoras do dia a dia. Esta nomenclatura, Deep Listening, foi criada pela acordeonista e compositora Paulinho Oliveros. E eu falei, caramba, então não sou tão maluco assim. Aí tem um nome muito forte que muitos da área da música conhecem, até pessoas que não são da área da música, que é o Soundscape, ou paisagem sonora, que na verdade nada mais é, paisagem sonora é a composição por diferentes sons que compõem o ambiente em que estamos. Esse conceito
foi criado pelo compositor e educador Raymond Murray Schafer, entende? E o Schafer, ele cunhou o termo esquizofonia, que é quando o som é separado da sua fonte. Entende? O som é separado da sua fonte. E o Steven Feld, dentro da perspectiva do Schafer, de esquizofonia, ele cunhou a mímese esquizofônica, que é quando o som é separado de sua fonte e recontextualizado em um outro contexto sonoro. Entende? Só para você entender, basicamente, a esquizofonia que o Schafer fala é quando você simplesmente grava o som de um pássaro e reproduz ele na sala da tua casa, entendeu? Isso é a esquizofonia, você separa o som da fonte original. E a mímese esquizofônica é quando você separa da sua fonte e recontextualiza, como, por exemplo, coloca numa música. Então você vai fazer, sei lá, você toca flauta transversal. Você vai gravar uma música e no editor de áudio você coloca aquele som de pássaro como um efeito. Então, além de você tirar da fonte original, você recontextualizou. Então, assim, eu não posso ser tão maluco em criar estar criando a sonotologia, um campo do conhecimento. Um outro modelo que eu pego como referência é o que já é uma referência antiga, desde quando eu fazia o mestrado, que foi uma referência, inclusive, não tão bem aceita, que é o Jean-Jacques Nattier. Nattier apresenta um modelo tripartite da análise musical. Na verdade, ele não é bem sobre a escuta, mas eu adaptei para a escuta e tem funcionado super bem, me traz uma luz muito, muito esclarecedora de alguns aspectos relacionados à escuta e, sobretudo, o gosto musical. Então, o modelo tripartite ele propõe a música como fenômeno simbólico e deve ser compreendido em 3 níveis. É o fundamento central para a análise de significado que Jean-Jacques Nattier, que é um semiologista, né? Ele trabalha com a semiologia musical. E aí eu pensei mais nisso, semiologia musical. Peraí, então da semiótica vem para a semiótica da música, bacana, então assim, tem áreas que estão dialogando. E aí quando eu penso na apreciação musical transversal, no método ciclo EAP, eu percebo que falta só conectar alguns pontos, e é onde a sonontologia ela vem para abraçar essa perspectiva da apreciação musical transversal e o método ciclo EAP. É claro que no decorrer dos meus estudos, das minhas experiências, das minhas reflexões, outras coisas foram surgindo, mas isso eu vou compartilhar nos próximos episódios. Inclusive, por hoje, ficamos aqui. Assim, então, nasceu a sonontologia, a ciência da escuta. Inclusive, eu já peço licença para chamar de pseudociência, porque a gente sabe que a ciência ela precisa de métodos claros, de validação, e, enfim, são etapas que a sonontologia ainda não passou. Então, podemos chamar de pseudociência, mas se você quiser chamar de pseudociência, eu já vou chamar de ciência da escuta, porque é uma questão de tempo, questão de, sei lá, que seja um século, não importa, daqui a alguns anos. É só uma questão de estruturar o grupo de pesquisa, fazer as coletas, as análises, e com o tempo a gente vai ter essa validação científica concreta. Mas eu já vou chamar, você pode ficar à vontade, tá, para chamar de pseudociência. Mas eu já vou chamar de sonontologia, a ciência da escuta. E em breve, né, nos próximos episódios, eu vou estar falando um pouco mais outras facetas da sonontologia. Para a gente fluir aqui agora pro fim, para a gente encaminhar pro fim, eu quero te fazer um convite. Lembra que eu falei que tinha um convite para fazer? Desde quando eu comecei a estudar a apreciação musical com mais profundidade, eu me sentia, digamos assim, provocado a criar um conteúdo, um curso para professores de música. Entende? Para que os professores pudessem ter essa perspectiva um pouco mais ampliada sobre a apreciação musical. E em 2022 para 2022, eu criei, dentro da Academia da Acorde, o Programa de Qualificação Docente. Ok,
O ponto, eu não quero falar sobre o PQD, sobre o Programa de Qualificação Docente. O ponto é que eu sempre tive esse estímulo, esse convite, essa provocação para criar um curso para professores, para quem pretende lecionar música. E aí com esse avanço da sonontologia dentro do meu escopo profissional, eu me senti altamente estimulado a criar um curso sobre isso. Só que aí tem uma outra coisa acontecendo, um outro movimento dentro da Academia Lacorde, que não compete falar sobre isso agora, mas você vai ficar sabendo no decorrer das nossas conversas. Mas o que eu quero falar é que dentro do PQD nasceu a Certificação Lacorde. A Certificação Lacorde é um programa de formação voltado para professores de música, para quem atua ou pretende atuar com o ensino de música, e buscam um diferencial justamente nessa perspectiva de unir a técnica de instrumento, enfim, a prática docente instrumental, mas contemplando a apreciação musical numa perspectiva mais profunda. Entende? Com uma abordagem, sobretudo com uma abordagem contemporânea. Contemporânea. É isso mesmo. É essa palavra que você ouviu mesmo, contemporânea. Então, se você tem interesse em adentrar nesse universo, se você leciona, pretende lecionar música, eu vou fazer 2 convites bem rápidos. O primeiro deles é para você pegar o meu e-book. Eu escrevi um e-book chamado Os 5 Pilares do Professor de Música do Século XXI. Nele você já vai ter um overview do que eu estou falando sobre lecionar música, trazendo a apreciação musical como o próprio Suane que colocou lá em CLESP, no centro da atividade, trazendo a apreciação musical de uma maneira mais aprofundada e com recursos que a sonontologia está oferecendo, que eu tenho certeza que irá impactar, irá transformar a maneira como você dá aula. Eu tenho certeza absoluta. Não é um tomara que aconteça. Eu tenho certeza que vai transformar, vai ampliar de uma maneira absurda, assim, colossal, a maneira como você vê a prática de escuta musical dentro de sala de aula. Então, primeiro é pegar esse e-book, tá? No link aqui do episódio, na descrição aqui do episódio tem o link para você pegar esse e-book. O segundo, que eu quero que você marque na sua agenda, que no dia 2 de outubro, presta atenção, 2 de outubro de 2025 vai acontecer uma masterclass gratuita sobre a certificação Lacorde, tá bom? Então será uma aula super bacana, você vai entender o que é a certificação, você vai ter um conteúdo bem interessante também, você vai entender e vai poder aplicar já o conteúdo dessa masterclass. Então quero te convidar para você estar comigo no dia 2 de outubro, já salva na agenda. Eu só não vou dizer o horário agora porque eu estou estudando qual vai ser a melhor hora devido ao fuso horário Brasil-Itália, tá bom? Então, mas salva na agenda, 2 de outubro, encontro com Del Lima Júnior para ter uma aula sobre o professor contemporâneo, nem vai ser esse título, mas masterclass sobre a escuta musical, tá bom? Que faz parte da certificação Lacorde. Então, esse é o meu convite. Tem uma outra coisa interessante. Além da certificação Lacorde em si, o conhecimento, o certificado, ele propõe abrir portas para o mercado de trabalho. Fica atento a isso também. Porque eu estou montando um banco de docentes Lacorde. Entende? É uma rede exclusiva que será referência no Brasil e no mundo. Então fica de olho nessa certificação Lacorde, porque tanto a sonontologia quanto a certificação Lacorde partem do mesmo princípio, que é pensar a escuta e o ensino de forma transversal, profunda e significativa. Por hoje ficamos por aqui. No próximo episódio a gente vai adentrar nos fundamentos epistemológicos da sonontologia. Mas não se assusta com o termo, tá? Vai ser uma conversa leve, tranquila, para você que trabalha com música há mais de 20 anos e para você que está chegando agora nesse universo. Ou é um aficionado pelo universo da música, sobretudo da escuta.
Então a gente vai conversar sobre essas diferentes áreas do conhecimento que compõem a sonantologia e ajudam a construir essa nova forma, essa nova maneira de pensar, de escutar e de se relacionar com o universo sonoro. Tá bem? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Eu me chamo Del Lima Júnior e este foi o primeiro episódio do Sonantologia em Foco. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau!